A gente vai falar agora de um outro assunto, que agora é do João Vitor Xavier, que é um menininho de 8 anos que foi atropelado e morto por um motorista bêbado. Caso que aconteceu em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Balanço Geral conversou com a mãe dele. Lembra? Quem viu o programa ontem chorou junto com a tristeza dessa mãe. E a novidade é que o motorista que causou essa tragédia já tinha sido condenado por um acidente com morte. Foi o que descobriu o Thiago Silva. Thiago tá ao vivo aqui para trazer essa história pra gente também. Thiago, que história, hein, meu amigo? Pois é, existia a preocupação ontem, Furlan, lá dos moradores da Rua Condor, no Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande, que o condutor desse carro pudesse ser colocado em liberdade. Existia essa desconfiança até por parte da dona Helenir, né, da mãe do João Vitor Melo, de 8 anos. Ela estava bastante preocupada com isso. Ela fez um apelo, inclusive, bastante emocionada aqui no nosso Balanço Geral, pedindo a atenção das autoridades. E aí, durante, né, essa audiência de custódia, a polícia descobriu que lá em 2000... ele também se envolveu num acidente que, infelizmente, terminou com a morte de uma pessoa. Ele é reincidente em matar pessoas no trânsito, é a segunda pessoa que ele tira a vida em acidente de trânsito. E mais, ele não deveria estar dirigindo. Ontem, o delegado Paulo César Ribeiro, ele conversou também ao vivo aqui com o Balanço Geral e falou que esse motorista estava com a carteira vencida há mais de 30 dias. Que jamais ele poderia estar dirigindo. Enfim, ele estava dirigindo em alta velocidade, câmeras de monitoramento flagraram isso. A via lá, a gente andou pela rua onde aconteceu o atropelamento, é uma rua bastante estreita, com uma lombada. Ele vinha em altíssima velocidade. Ao passar pela lombada, ele se perdeu, atropelou o pequeno João Vitor na calçada e, infelizmente, esse menino não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. O caso ganhou uma grande comoção lá em Fazenda Rio Grande. Os policiais que atenderam a ocorrência choraram, os médicos que atenderam o João Vitor também não conseguiram controlar a emoção e ontem ele ficou preso. Ele saiu da audiência de custódia direto para a prisão. Ele vai continuar detido. Aliás, nós temos o depoimento desse motorista, o que ele contou quando foi levado, detido em flagrante pela Polícia Militar. Ele fez o teste do etilômetro, confirmou a embriaguez ao volante e o que ele contou para o delegado. Você acompanha aqui no Balanço Geral. O senhor tem antecedentes criminais, já passou pela polícia alguma vez como preso ou teve algum inquérito em seu desfavor? Não. Não tem, então, o senhor nunca respondeu por nenhum crime? Não, há muitos anos atrás eu tive um acidente, né? Mas foi há 25 anos atrás. Tá, o senhor era o autor do fato? Era. Esse acidente resultou em lesão ou em morte de alguém? Teve, aí eu respondi... Teve o quê? Teve lesão ou teve morte? Não, teve morte. E o senhor foi responsabilizado pela justiça por esse caso? Fui, Chegou a ser condenado? Eu paguei serviço para a comunidade 2 anos. Tá, isso aconteceu em que ano, o senhor se recorda? Foi dia 11 de maio de 2000. Tá, o senhor tem habilitação, sua habilitação está vencida? Está vencida a minha habilitação. Tá. Sobre os fatos aqui, o senhor vai querer responder as perguntas que eu vier a fazer ou gostaria de permanecer em silêncio? Permanecer em silêncio, né? Então, nesse momento, eu vou fazer sua autuação. O senhor está sendo autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio doloso e não culposo. Doloso com dolo eventual previsto no artigo 121 do Código Penal. Este crime, por dolo eventual, porque o senhor assumiu o risco da produção do resultado, considerando que não apenas a embriaguez, mas também a ultrapassagem indevida resultou na morte, no atropelamento com a consequente morte da pessoa de João Vitor Melo Xavier, uma criança de 6 anos de idade. É isso, então essa foi a audiência de custódia ontem. Na audiência de custódia ele abriu o coração lá para o juiz, disse que já foi condenado a 2 anos por serviços comunitários, depois de se envolver num acidente que resultou em morte, né? Uma pena para a família que está acompanhando a gente
terrível, né? A família lamenta esse tipo de situação e aí, por ser reincidente, neste caso, o juiz lá entendeu que ele deve permanecer preso. Então agora, a partir desse exato momento, ele está detido à disposição da justiça. O delegado que responde por este caso, Dr. Paulo César Ribeiro, ouviu ontem a família do João Vitor, conversou com diversas testemunhas, deve também encaminhar o caso ao Ministério Público e torcer para que ele permaneça preso. O advogado desse motorista também conversou com o Balanço Geral e entende, diferente do juiz, que o cliente dele deva responder o processo em liberdade. O que nós não podemos negar é que houve um crime. Nós sabemos que ele ingeriu bebida alcoólica, assumiu a direção de um veículo automotor e tirou a vida de uma criança de 7 anos. Não há que passar a mão na cabeça do acusado, mas também não há como pedir a pena de morte dele. Além da ingestão de bebida alcoólica e da direção de veículo automotor, que posso colocar aqui como um dolo eventual. A velocidade era sim uma velocidade talvez um pouco superior, mas nada absurdo. Nós temos o veículo fechando o veículo dele, numa passagem onde é permitido a passagem. Temos inclusive um relatório agora aportado ontem no inquérito policial nesse sentido, e que infelizmente, fez com que ele perdesse a direção, obviamente aliado aí a algum elemento da ingestão de bebida alcoólica, e infelizmente acontece esse incidente que tirou a vida do menino. O Heron já tinha passagens, inclusive responde por um homicídio culposo de trânsito. Ele respondeu, foi condenado por esse crime de trânsito, então eu não tenho conhecimento do que aconteceu lá. Nos anos 2000, esses processos eram físicos. Infelizmente, naquela oportunidade, aquela punição para ele não foi suficiente para que ele agora tivesse a consciência de que não pudesse beber e dirigir. É isso, esse é o advogado, então, do motorista, que também conversou aqui com o Balanço Geral. O fato é que o motorista, ele permanece preso. A família quer justiça neste caso. É a segunda pessoa que ele tira a vida no trânsito. Furlan. Vou te falar, hein? Tem coisa na vida que a gente não consegue entender. Isso é a prova de que muitas vezes o Estado tem que ser mais severo nas penalidades, porque ele cumpriu pena. 2 anos, prestou serviço à comunidade, continuou bebendo, enchendo a cara, matou o João Vitor agora. E você vai ver o que a mãe do João Vitor falou pro Balanço Geral. O sonho de João Vitor, de 7 anos, era ser médico. O piá esperto que ajudava a mãe tinha até um canal numa rede social. Queria juntar dinheiro para ajudar a pagar a faculdade. Então deixa lá que se inscreve. Tchau. Dona Elenir, mãe de João Vitor, preferiu guardar as boas lembranças do filho e escolheu sepultar o corpo do menino direto, sem necessidade de velório. Eu queria porque ele era um menino estudioso, era um menino que todo mundo viu ele crescer. Ele estava todo o tempo comigo, todo dia ele falava: mamãe, eu te amo, mãe, nunca vou te abandonar. Saía para trabalhar, a avó ficava com ele à noite, dormia lá com ele. Eu chegava, ele estava me esperando. Ele queria ir para a escola porque ele queria ser médico. Eu disse que o sonho dele era ser médico. Ele falou: mãe, por que você não foi? Falei: filho, mas a mãe não tinha dinheiro. Mas então nós vamos ter dinheiro porque eu vou ser médico, mãe. Então romperam tudo o sonho do meu filho. Hoje o coração dessa família está destruído. O menino brincava quando foi atropelado por um motorista em alta velocidade. O carro prensou o João contra a parede. Tinha, acho que mais de 10 pessoas, eu acho, sentado tudo aqui no murinho. Ó. Tava esperando o lanche que eles tinham pedido. Só vi aquele vulto preto, ele tava voando. Ele tava mais de 100, olha o estrago que ele fez. Ele arrastou meu filho até aquela mureta lá, ó. Até a porta. Meu filho não estava na rua, porque se ele estivesse na rua, a gente podia ter falado, mas ele estava dentro da casa praticamente, brincando do que ele mais gostava, que era de esconde-esconde, mais um amiguinho dele. Às pressas, a mãe e o tio levaram o menino para o hospital, mas ele não resistiu. Veio uns 4, 5 SAMU do estado, tentaram reanimar, mas quando eu cheguei lá, eu vi que ele já estava morto, já estava saindo massa cefálica.
da cabecinha dele. Tentaram reanimar uns 15 minutos, daí o doutor veio avisar, nós estamos tentando. Mas quando eu peguei ele, eu já sabia que ele estava morto. O covarde foi e matou meu filho. Além de embriagado, o motorista também estava com a carteira vencida. Foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante por conta desse homicídio, né? E na mesma oportunidade já foi solicitado também a prisão preventiva dele e o Ministério Público também solicitou a prisão preventiva. Então a gente aguarda a decisão judicial sobre essa prisão. Há indícios graves ali de que o autor teria cometido o crime dolosamente, né? Ele tinha a intenção efetiva de cometer esse crime a partir do momento que ele ingeriu bebida alcoólica, né? A gente chama isso de dolo eventual. Então ele ingeriu bebida, ele assumiu o risco de cometer esse crime em razão dessa gravidade que foi solicitada a prisão preventiva. Em interrogatório, né, ele não relatou nada, é um direito constitucional dele de permanecer em silêncio, é respeitado, e ele permaneceu em silêncio em todo o interrogatório. A família prestou depoimento na polícia e agora espera que o motorista fique preso pelo crime que cometeu. Eu quero só justiça. Porque o meu filho levou, tá lá no céu, não tem mais o que fazer. Mas que esse covarde estava bêbado, veio em alta velocidade e levou a vida do meu pequeno anjo. Tchau. Menininho era bonitinho, né, gente? É de cortar o coração. Olha, você vai ver muitos outros assuntos no Balanço Geral de hoje. A família de um bebê de 3 meses que morreu após ter alta cobra explicações do hospital. O drama é ainda maior porque a criança tinha perdido a mãe após o parto. E seguem as buscas pela Santa